A paz do Senhor. Eu gostaria dessa mensagem de fé e de vitória para a sua vida, ministrar um ato que Jesus Cristo fez, faz e fará em favor da vida dos seus servos, das tuas servas e de todo homem e mulher que crê nele, que recebe a palavra dele e a põe em prática no poder do Espírito Santo. A arte da intercessão de Jesus Cristo, o ministério de que ele intercede por cada um de nós e o resultado dessa intercessão em nossas vidas. Por isso eu quero usar como base exemplo o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, do versículo 31 em diante, diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Nós podemos ver nessa experiência, quando Jesus estava se aproximando da sua hora dele ser preso, ele ia ser condenado, crucificado e ia ser morto. Ele estava falando mais detalhadamente, com mais intimidade e comunhão com os seus discípulos. E ele olhou para Simão Pedro e dirigiu essas palavras: Simão, Simão, Satanás pediu para ser andar como trigo, para te malhar, te bater como trigo. Mas ele declarou: eu roguei por ti, eu intercedi por você, eu levantei um forte clamor pela sua vida para que a tua fé não desfaleça, não se enfraqueça e não pereça. E tu, quando te converteres, quer dizer, quando você for transformado, mudado e passar por esse teste, confirma teus irmãos. Olha que fato profundo. Satanás, ele se levanta contra os servos e as servas de Deus, porque a missão de Satanás, malignamente, é matar, roubar e destruir. Apocalipse capítulo 12 diz que ele é o acusador de nossos irmãos. O apóstolo Pedro nos declara, esse que nós estamos usando a vida dele como exemplo, no capítulo 15 da sua primeira carta, que o diabo anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então ele vem para querer cirandar, destruir, para querer roubar a nossa fé, nos fazer desfalecer e cair. Mas bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus intercede por nós. Jesus é o nosso intercessor. Ele é aquele que está nas regiões celestiais como um sumo sacerdote, intercedendo pelas nossas vidas, intercedendo pela sua vida, para que você não venha desfalecer, não venha cair, mas ao contrário, venha vencer, triunfar, prevalecer sobre essa tentação, sobre essa adversidade e cantar o cântico da vitória e confirmar, consolidar, fortalecer aqueles que estão em volta de você, que vale a pena ser fiel, vale a pena confiar em Jesus Cristo e vale a pena ter a presença dele na sua vida. Quando o Senhor Jesus Cristo declarou isso, ele estava relembrando na vida dele uma promessa que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. O capítulo inteiro fala sobre a vida e o ministério de Jesus. Mas eu quero trabalhar no versículo 12, que diz assim, ó: Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. O profeta Isaías está declarando que o ministério do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ia dar a parte de muitos, uma grande herança. E quem é esses muitos? São os anjos, que perderam esse privilégio. Satanás e seus anjos perderam a glória de Deus, perderam o privilégio de estar no reino de Deus. E Jesus Cristo nos dá esse privilégio, nos abriu esta porta para que, através da redenção do sangue dele, possamos ser herdeiros das regiões celestiais e do reino eterno de Deus. Ele vai repartir o despojo, a riqueza, a herança, a possessão e os galardão para conosco. E por quê? Porque ele derramou a sua alma na morte. Ele morreu por nós. Todos nós estávamos destinados à morte e à destruição, mas ele morreu por nós e ressuscitou. Outra coisa: foi contado com os transgressores. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Glória a Deus, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício perfeito e eterno e glorioso. E o sangue dele testifica, nos justifica e nos leva à presença de Deus. E por nós que éramos transgressores, pecadores e falhos, intercedeu e intercede. Isaías capítulo de número 59, você pode ver também que existe uma profecia. Versículo 16 diz assim: E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor.
pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Porque se revestiu de justiça como de uma couraça e pôs o elmo da salvação na sua cabeça e tomou vestes de vingança por vestiduras e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos, e às ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor agorará contra ele a sua bandeira. E o Senhor se admirou, o Senhor ficou maravilhado que entre o Senhor e a humanidade não havia um intercessor, não havia alguém que rogasse, alguém que fosse intermediário e mediador. Por isso, o Filho de Deus se tornou nosso mediador. Ele se revestiu, como diz aqui, de salvação, de justiça, e veio ao encontro do homem e da mulher e nos dá o seu Espírito Santo e a sua presença. E quando o inimigo vem como uma corrente de água, quer dizer, como aquela fúria, como uma tromba d'água querendo derrubar e destruir todas as coisas, o Espírito Santo de Deus arma contra ele a sua bandeira e intercede por nós. Essa é a ação ministerial que está sendo profetizado através de Isaías e que se cumpriu e se realizou completamente na vida de Jesus Cristo. Fala sobre transgressores, fala sobre o inimigo, a ação investida do inimigo e a ação de Jesus e do Espírito Santo. Era aquele o fato profético. Nós vimos que quando Satanás pediu a vida de Pedro, Jesus intercedeu por ele. E nós vimos o que também? Que o Espírito Santo vai agir. Eu vou deixar essa parte para o final. Mas nós podemos ver no Evangelho de Lucas, se você estiver acompanhando no capítulo de número 23, Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, nos declara o seguinte fato. É uma palavra muito bonita, porque se ele intercedeu pelos transgressores, tem que estar esses fatos relatados. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 34, diz assim, ó. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram os sóis. Jesus estava sendo crucificado. O Filho de Deus estava sendo pendurado numa cruz por causa dos nossos pecados, nossas transgressões, estava sendo condenado inocentemente, o inocente pelos culpados, para nos dar a salvação. E ali ele intercedeu por cada um, por aqueles homens que estavam ali, por toda a humanidade. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, para que todo aquele que reconhece que Jesus Cristo morreu no lugar dele e recebe esta obra de salvação na vida, é perdoado pelo Pai Celestial, recebe o perdão, a salvação e a vida eterna. Jesus intercedendo pelos transgressores. Se você pecou, se você errou, peça perdão, se purifique no sangue de Jesus Cristo, receba o Espírito Santo na sua vida, porque Jesus, quando você pedir perdão, Jesus vai interceder por você, dizendo, Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Continuando, nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo de número 14, outras intercessões de Jesus pelos seus discípulos e por nós, a sua igreja e o seu povo. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 16, Jesus diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus está prometendo interceder por cada um de nós, rogar ao Pai, para que o Pai nos dê o seu Espírito Santo, nos revista com o seu Espírito Santo, para que o Espírito Santo esteja conosco e habite em nós. Esse Espírito de poder, de fortaleza, de milagres, de maravilhas, de revelação e iluminação. Jesus intercede por nós na região celestial, dizendo, Pai, enche-o com o Espírito Santo, batiza-o com o Espírito Santo, revista-o com o poder do Espírito Santo. E eu declaro, o Pai ouve e responde na vida daquele que crê e recebe a resposta dessa oração. Nós podemos ver Jesus orando pelos discípulos na sua oração intercessória. A oração inteira é linda. Mas eu vou separar alguns versículos. Versículo de número 9, do capítulo 17 do Evangelho de João, diz assim, ó. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarde em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição,
para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Jesus está intercedendo, rogando por nós. Ele está clamando ao Pai Celestial pelas nossas vidas e por cada um de nós, porque nós pertencemos a Deus, somos dele e somos guardados pela bênção dele, pela presença dele. Jamais vamos perecer, teremos alegria completa em nossas vidas e seremos participantes da plenitude de Deus. Olha que oração gloriosa e preciosa que Jesus fez pela tua vida. Ele intercede por você. Não desanime, levante-se, tenha ânimo, renove a sua fé, a tua força e confiança, porque Jesus intercede, ele ora e clama por ti, e a oração dele vai ter resposta na sua vida, se você crê em o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando na oração de Jesus, no versículo 20 em diante, diz assim: não rogo somente por esses, que eram os discípulos e os apóstolos estavam ali em volta, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, como tens amado a eles, como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor como que tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Jesus está rogando e pedindo para que nós tenhamos perfeita unidade entre os irmãos e juntamente com ele. Jesus está intercedendo para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Jesus está intercedendo para que nós possamos ver a glória celestial dele, a majestade celestial, o reino eterno dele. Ele está rogando para que o nome dele seja conhecido e manifestado, e que o amor dele esteja abundante em nós e ele esteja em nós. Que intercessão, que oração maravilhosa que Jesus faz por nós. Se alguém disser: ah, ninguém ora por mim, mentira. Jesus ora e intercede por você nas regiões celestiais. Ele subiu aos céus, rogou ao Pai, recebeu todo o poder nos céus e na terra, e hoje ele intercede pela sua vida, porque só ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso, quando nós oramos em nome de Jesus Cristo, estamos orando em concordância com ele, ao Pai celestial, e o Pai que ouve e tem prazer, responde e confirma a palavra e a oração e a intercessão de Jesus sobre cada um de nós. Nós podemos ver no capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que há um ensinamento sobre esse ministério de Jesus Cristo. Um ensinamento profundo, aonde fala que as obras de Deus diz assim, ó, 31, que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha o Deus que nos chamou, que nós servimos e adoramos. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus é o presente de Deus para nós. Jesus é a salvação de Deus para nós. Jesus é a plenitude de Deus para nós. E Jesus é o nosso intercessor, é o nosso mediador, é Deus conosco. É aquele que nos justifica, que afasta toda a condenação, é a nossa salvação. E muito mais do que isso, nem a tribulação, nem a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, a espada, nada poderá separar a sua vida do amor de Jesus Cristo. E a intercessão de Jesus Cristo por nós na região celestial é que em todas estas coisas sejamos mais do que vencedores por meio do amor dele que é derramado aos nossos corações pelo Espírito Santo. Ele intercede por você, ele clama por você, ele ora pela sua vida nas regiões celestiais, e o Pai ouve e responde pelo poder e ação do Espírito Santo na tua vida. Então, para terminar, mais 2 versículos, Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 25, nos ensina a seguinte palavra:
Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes, 23, em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas esse, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui o escritor está fazendo um contraste entre o sacerdócio no Velho Testamento e o sacerdócio de Jesus Cristo. O dos Velhos Testamentos, o sumo sacerdote intercedia pelo povo, clamava pelo povo, recebia a bênção de Deus e trazia e ministrava sobre o povo. Mas eles morriam com o tempo de vida, mas Jesus vive eternamente. Jesus é a vida eterna, ele é Deus conosco, ele morreu como sacrifício, ressuscitou como nosso Salvador e está nas regiões celestiais como nosso intercessor. E aqui nos diz que por ele nos chegamos a Deus, nos aproximamos de Deus, nos unimos a Deus, porque ele vive sempre para interceder por nós, se cumprindo a oração de João 17, se cumprindo as profecias de Isaías 53 e 59, e se cumprindo em nossas vidas essa realidade gloriosa e preciosa. Nós temos um Salvador, nós temos um Redentor, nós temos um Deus que é conosco, somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Jesus intercede pelas nossas vidas, Jesus está conosco. Por isso eu te convido agora a você orar, a clamar a Deus, a começar a falar com Jesus Cristo, a usar a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, falando com teu Pai Celestial, só chegando a Ele. O problema vai sair, a enfermidade vai ser curada, a família vai ser restaurada, o perdido vai ser salvo e a bênção se manifestará, porque juntamente com Jesus, que intercede por você, você vai orar, e aqueles que clamam, Deus ouve e responde, porque Ele prometeu: tudo que pedis em meu nome, eu farei, para que a vossa alegria seja completa. Você crê nisso? Então ore e receba essa bênção em nome de Jesus Cristo. E o último texto, que você também não ora sozinho aqui na terra. Jesus nos deixou um presente especial, que é Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Você tem o Espírito Santo habitando em sua vida. Jesus Cristo te rogou e o Pai te deu o Espírito Santo. Ele é o intercessor, ele é aquele que árvora a bandeira contra o inimigo, quando o inimigo vem com fúria sobre a tua vida, e ele intercede segundo o coração de Deus para cumprir os planos, os propósitos, a bênção de Deus na sua vida, para que em todas estas coisas você seja mais do que vencedor, e você venha testificar, testemunhar e viver a realidade do plano e do propósito de Deus. Agora, para terminar, aonde nós iniciamos essa meditação, e eu vou terminar mostrando para você os fatos que aconteceu naquele texto que nós lemos. Jesus avisou a Pedro, e Pedro na hora falou: Senhor, estou pronto a ir ter contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará o galo antes que 3 vezes negue que me conhece. Se você ver o versículo 31, ele chama Simão, Simão. Mas o versículo 34, ele diz Pedro. Por que Jesus mudou o nome? Porque Simão revelava a natureza humana, o velho homem de Pedro, o Adão que nos acompanha, que está em nós. Por isso esse Adão precisa da intercessão de Jesus Cristo, do auxílio de Jesus Cristo e da graça de Deus. Mas Jesus falou: eu roguei por ti, a tua fé não vai desfalecer, e quando você se converter, confirma os teus irmãos. E uma pessoa convertida é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, é uma pessoa que foi mudada, é uma nova criatura. Então Jesus não chamou ele de Simão, chamou ele de Pedro, que é um novo nome que Jesus deu para ele, a pedra edificada no fundamento dos apóstolos e profetas, que é Jesus Cristo, para ser edificado casa espiritual, templo e morada do Espírito Santo, para ser vencedor e triunfante. Pedro fracassou, Pedro falhou, Jesus o restaurou, o restituiu e fez daquele homem um grande apóstolo, cheio do Espírito Santo, que em Atos capítulo 5 declara que a sombra dele liberava cura e libertação. Foi um homem que, quando orou, impôs as mãos, vidas foram cheias do Espírito Santo. Foi um homem que fez a grande obra de Deus e foi uma grande testemunha. Por quê? Porque ele sabia: Jesus intercede por mim, Jesus ora por mim, e aquilo que eu vivo, aquilo que eu recebo, aquilo que acontece na minha vida, que vem da parte de Deus, é resposta da intercessão de Jesus pela minha vida. E quando eu oro, e quando eu clamo, na comunhão com o Espírito Santo juntamente comigo me ajuda a interceder pela vontade de Deus, e as obras de Deus se
se realizam e se manifestam. Por isso eu posso caminhar com certeza e convicção que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E o diabo, o acusador, aquele que quer ser andar em nossas vidas, será sempre derrotado, humilhado, colocado debaixo dos nossos pés pela intercessão de Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça em sua vida, você tem que tomar posse pela fé em nome de Jesus Cristo. Tem que exercitar a sua fé, orando a Deus, falando com Deus na comunhão com o Espírito Santo e deixando Deus responder, agir e se mover e realizar a grande, gloriosa e preciosa obra que Ele tem na sua vida. Por isso, meu caro amigo e amigo, você que está vendo esses vídeos, veja os outros vídeos, se inscreva nesse canal, seja participante desse canal de mensagens de fé e de vitória e de bênçãos para a sua vida, e levante a tua cabeça, você não está sozinho, Jesus te ama, Ele intercede por você, o Pai Celestial que te ama e te deu Jesus como presente, ouve e te responde, dando o poder e a virtude do Espírito Santo e confirmando as promessas e a palavra dele na tua vida, porque o desejo de Deus em toda a plenitude é que em todas estas coisas você seja mais do que vencedor. Desfrute do amor de Deus, envergonhe Satanás e pise na cabeça dele e declare a bênção e a vitória na tua vida e um testemunho de júbilo, regozijo e de salvação da experiência preciosa e gloriosa que Jesus Cristo é o teu, o meu, o nosso intercessor nas regiões celestiais, e em breve nós encontraremos ele e viveremos para sempre na presença dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.